Vamos falar sobre benignidade. Uma palavra forte, simples. Se a gente for dizer isso para alguns pessoas cristãos, tem pessoa que não vai saber nem o que é. Ou vai dizer, benigno, uma pessoa bondosa. Só que é muito mais além do que isso. Imagina essa palavra bondoso ou bondosa 100 vezes mais. Isso é benignidade. E eu vou passar um pouquinho para vocês o que Deus falou tremendamente comigo ali no quarto, que até eu fiquei de boca aberta. Nem eu sabia que existia algo dessa maneira. E eu entendi que servir a Deus é muito mais além do que a gente imagina. Muito mais além. Uma experiência que eu estou tendo que só Deus sabe. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês o significado e algumas explicações, como eu tenho feito sempre. Eu gosto de fazer dessa maneira para vocês entenderem o que é benignidade. É a dedicação ao bem. Quem tem benignidade tem seu coração virado para fazer o bem. E eu separei 4 sinônimos da benignidade. Primeiro deles, benevolência, que é aquele que preocupa, ou seja, que se preocupa em fazer o bem e sempre faz tudo com bondade. Vou resumir melhor ainda para você entender. É aquele que se preocupa em fazer o bem e sempre faz tudo com bondade. Bondade e boa vontade. Com tolerância, sabe perdoar. Isso, e sabe perdoar. Sinônimo 2. Complacência. É aquele que é amável, prestativo, compreensivo, gentil, tolerante e gosta de agradar as pessoas. Prestem bem atenção nos sinônimos que acompanham a benignidade. Sinônimo 3. Comprazimento. Uma palavra que eu nunca vi na minha vida, nunca. É uma ação ou efeito de comprazer, ou seja, entre parênteses, fazer à vontade, que age tentando agradar alguém. Sensação de prazer pessoal. Uma autossatisfação. A pessoa ela se sente satisfeita em agradar o próximo, seja ele quem for. Sinônimo 4. Condescendência. Outra palavra complicada que eu nunca vi na minha vida. É algo ou alguém que é tolerante e flexível. É a capacidade de se adaptar. Isso aqui é forte, hein? Esse sinônimo 4 é sinistro. É a capacidade de se adaptar à vontade de outra pessoa e mostrar flexibilidade. Isso aí não precisa nem explicar, né? Esse último. Vou ler de novo. Condescendência. É algo ou alguém que é tolerante ou flexível. Abre parênteses. É a capacidade de se adaptar à vontade de outra pessoa e mostrar flexibilidade. Se o William quer a luz dessa maneira, um exemplo. Se o William hoje quer botar a luz dessa maneira, eu não preciso de me impor. Por quê? Porque hoje eu decidi me adaptar à sua vontade.
Eu estou sendo flexível. Por mais que eu não queira, não é claro que eu não quero não, tá? Por mais que eu não queira a luz dessa forma, pelo contrário que eu achei legal, eu poderia chegar e falar, William, eu não quero essa luz assim, tira isso daí. Eu estaria fazendo o contrário. Eu não estaria sendo flexível e nem tolerante. Tolerar é você aceitar algo, ou seja, a vontade de alguém em cima da sua vontade. Eu não quero que você faça, mas eu vou deixar a sua vontade prevalecer para te agradar. Porque você vai se sentir bem com certeza. Se você fez isso aqui é porque você gostou e se sentiu bem, ficou à vontade. Então, eu agindo dessa forma, ou você, ou a mãe, ou as crianças, a gente vai estar sendo flexível e tolerante. Ou seja, ser tolerante ou flexível não se deve converter em conformismo ou falta de responsabilidade. Se você vê que você está fazendo algo, ou a tua mãe, ou as crianças, que pode trazer um perigo para vocês, ou para as crianças, ou para mim, eu digo vice-versa, tanto vocês comigo ou com vocês. Infelizmente, essa vontade ela não pode ser feita. Isso vai se tornar uma falta de responsabilidade minha. Mas eu nunca posso deixar de ser flexível para corrigir você, ou qualquer um lá fora, principalmente lá fora. Vocês estão entendendo, gente? E Deus ele falou comigo tremendamente. Agora nós vamos acompanhar os sinônimos bíblicos. Isso aqui é forte demais. Só está só no 10%. 5% ainda. E Deus ele falou comigo tremendamente 4 sinônimos que acompanham a benignidade. Que são eles: bondade, que é quem ajuda o outro pratica o bem. Segundo, misericórdia, é perdoar de coração o outro. Terceiro, amor, deseja o bem para o próximo. 4, amabilidade, é algo dito ou uma ação amável. Ou seja, é totalmente o contrário de uma pessoa grosseira, a amabilidade. Aí eu pergunto a vocês, será que a gente tem praticado esses sinônimos bíblicos? Será que nós temos sido benignos? Praticando a bondade, ajudando o outro, praticando o bem? Será que nós temos sido misericordiosos, entendendo que todos nós erramos e temos que perdoar de coração, não é perdoar somente com palavras, somente de boca. Deus ele está falando, nós temos que perdoar de coração. Porque nós erramos também. Quem somos nós para poder julgar o próximo? Nós não somos nada. Ou seja, e eu busco uma diferença, né? Todo mundo fala que benigno é uma pessoa bondosa, só que são duas palavras totalmente diferentes. Perdão, tem pessoas que falam que benigno, a benignidade é a mesma coisa de bondade. Só que benignidade está relacionado ao nosso caráter. Bondade consiste nas nossas atitudes. Ou seja, para a gente ter a bondade, a gente precisa ter em nosso caráter a benignidade. Imagina uma árvore, essa foi uma ilustração que Deus me deu. Eu desenhei aqui uma árvore
E o nome dessa árvore é benignidade. E ela é acompanhada dos frutos: amabilidade, bondade, amor e misericórdia. Carta de Paulo aos Romanos 12:10 vai dizer: amai-vos uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Será que nós temos feito isso? Não da nossa forma. Será que nós temos feito da forma que tem que ser feita? Ou melhor, será que nós temos feito como Jesus faria? É uma figura totalmente... Eu cismei com essa palavra extrema. Ficou na minha cabeça. Um cara espetacular, meu irmão. Um cara 100% benigno. Foi Jesus. 100%. O cara foi brabo. E Efésios 4:32 vai dizer também: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não preciso explicar. Deus ele está nos ordenando a perdoar, como Ele nos perdoou, como eu disse no começo. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Quem somos nós para julgar o erro de alguém? Eu não sou nada. Quem sou eu? Eu erro também. Peco. E o nosso dever é perdoar. É um mandamento. Peguei isso como um mandamento, uma ordem de Deus na minha vida. Em Gênesis 4:18-24, fala da história de um rapaz que era bem levado. Na verdade tem dois. Esse aqui é o malvado. Fala sobre o querido Lameque. Querido entre aspas, é ao contrário. O cara era odiado em tudo quanto é lugar. O cara só fazia maldade. Não podiam pisar no pé dele, que o cara já queria matar, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Ele é a figura total do mundo de hoje. Ele é a figura nossa. Pensa num cara que tu não podia olhar pra ele, que o cara já queria, te matava na hora. Foi esse carinha. Lameque, que era filho de Metusael. Era descendente de Caim. E foi através dele que veio aquele velho ditado: olho por olho, dente por dente. Esse ditado eu falava direto quando eu estava lá no mundão. Eu era tipo um Lameque, só não matava, mas era tipo um Lameque na vida. Benignidade é a capacidade de fazer o bem para aqueles que não irão te oferecer nada. Me fala aí quem tem coragem hoje de oferecer ajuda para aquele que te deu um tapa na cara. Te deu mesmo, uma mãozadão na cara. Me fala quem faria isso hoje, quem teria a capacidade de fazer o bem pro cara que acabou de assaltar a tua casa. Tô botando o extremo para vocês entenderem aonde Deus quer chegar, aonde a benignidade chega na nossa vida. Me fala aí quem teria a capacidade de perdoar o ladrão. Me fala. Dificilmente você vê isso hoje em dia. Se um cara assalta a tua casa, a única atitude sua, do dono da casa, ou de alguém ao redor que vê, é de querer matar o cara. Vamos levar ele lá para um cantinho, ou para um lugar e passar o cara. Ou vamos descer a mão nele. Essa é a atitude que o mundo hoje em dia tomaria. Eu duvido, tá para nascer, você encontra, mas isso é raro. De uma pessoa que acabou de ser roubada,
ir lá, dar um abraço no ladrão e falar: Jesus te ama. Tá para nascer. Aliás, já nasceu, mas dificilmente acontece. Tem pessoas assim, aí você vê hoje dificilmente. São coisas raras. Tem muita gente que já foi benigno e deixou de ser benigno. Enquanto pessoas que nunca foram benignas estão querendo ser benignas. E eu sou uma delas. E Deus ele falou comigo tremendamente 3 coisas que me ajudaria a ser benigno, porque eu ainda fiquei com um pouco de dúvida. Eu perguntei para Deus: como é que eu consigo ser benigno, cara? É só eu praticar o bem? É só eu abraçar o ladrão, dizer para ele que Jesus ama ele, que eu perdoo? Só isso. E ele me deu 3 coisas. Primeiro, não pense no que a pessoa merece. Nem eu nem você somos merecedores de nada. Sabe por quê? Deus, por conta própria, resolveu nos abençoar. Sem mérito nenhum. 2. Siga o exemplo de Jesus. Não tem outro fato melhor. Jesus foi o mestre, como eu falei no começo, da benignidade. O cara foi... Tem nem palavras mais para poder falar o quanto o cara foi muito sinistro praticando a benignidade. E como eu consigo seguir o exemplo dele? Aí eu sempre estou me perguntando: o que faria Jesus, como a gente já falou antes, numa situação dessa? Eu mantendo a calma em uma determinada situação. Mas não tem como. Tem sim. Jesus fez várias vezes. Cara, eu vi sempre Jesus calmo. Por mais que ele falava as coisas na cara, é isso, mas ele sempre falava com flexibilidade, com amor. Nunca vi Jesus estressado, soltando fogo pelas ventas, não. Passo 3. Analise a sua motivação. Será que nós estamos sendo benignos para ser aplaudido? Que é o que a gente vê muito hoje aí. A câmera ali, aí a pessoa tá assim: filma aqui, ó, dando uma cesta básica pro outro. Não deixa de filmar não, hein? Eu já vi pessoas assim. Ou será que eu estou sendo benigno porque Jesus está sendo reproduzido em mim pela obra do Espírito Santo? Eu prefiro a segunda opção. Que nós possamos ser benignos, não tem outra pessoa melhor para a gente se inspirar. Que nós possamos ser benignos como Jesus. Se pergunte sempre, quando você se deparar com uma determinada situação, você para, analisa o fato, mas isso em um flash. E se você parar para pensar, vai vir coisas na sua mente para você fazer o contrário. Então você pense e analise o que Jesus faria, melhor, o que faria Jesus no meu lugar aqui agora. Tem uma história que eu anotei aqui, eu queria compartilhar com vocês. É uma história de bondade.
Um velho dia, um novo dia, estavam a avó e os 2 netos num supermercado. E a garotinha, ela foi direto na padaria e ela avistou um bolo numa vitrine. Porque naquele dia era aniversário do avô. E ela encontra um rapaz, aliás, o rapaz para juntamente a ela, ao lado dela. E ele dá aquele bolo para ela. Ele pega para ela, na verdade, o bolo que ela pediu, que ela não dava altura. Aí ela sai, vai juntamente com a avó pro caixa para poder pagar. E a moça do caixa, ela diz o valor e a avó fala: desculpe, mas eu posso devolver o bolo? A caixa diz: sim, claro que pode. A neta diz: eu quero esse bolo, não quero mais nada. A avó diz: da próxima vez, ok? Quando pudermos pagar. A neta diz: da última vez você disse isso. E aquele cara que deu o bolo para ela, que pegou o bolo para a garotinha, estava na fila atrás delas e ela não viu. É quando o cara pega o bolo e compra o bolo e leva para a garotinha. E ele se depara, vai atrás da garotinha, corre atrás dela, encontra ela e diz: ei, este é para você, o bolo. A avó diz: não, nós não podemos aceitar. O abençoador diz, que é o cara que deu o bolo para ela: por favor, aceite. A avó: você não tem nenhuma razão para nos ajudar a comprar o bolo. O abençoador diz: na verdade, quando eu tinha 7 anos, minha mãe quis me comprar um bolo, mas ela não tinha dinheiro o suficiente. Então conhecemos um senhor, eu nunca o vi antes, nunca soube o nome dele, também nunca tive a chance de agradecê-lo, mas eu nunca o esqueci. Ou seja, esse senhor fez a mesma cena com a garotinha, um pouco diferente, não estava no supermercado, estava na padaria. O senhor ouviu eles conversando, a mãe falando para o filho, que é esse abençoador de hoje, que ela não tinha dinheiro suficiente para comprar o bolo para ele. O que o cara fez? Ele ia comprar pão. O único dinheiro que ele tinha, comprou o bolo e abençoou o garotinho, que aquele dia era aniversário dele. A avó diz: obrigado. E ela aceita o bolo. O abençoador: não, eu é que agradeço. A avó: por favor, deixe o seu número de contato para quando tivermos o dinheiro te devolver. O abençoador vira para a garotinha e diz para ela: me promete uma coisa, ok? E ela balança a cabeça dizendo que sim. Um dia, quando você tiver capacidade de ajudar os outros, você ajudará. E ela confirma. O abençoador vai embora. Aquela família volta para casa feliz. Eles estavam muito felizes, e a garotinha principalmente. E ela chega diante do avô e leva o bolo, que aquele dia era aniversário do avô. E o avô deu logo um sorrisão para ela, e estava na cadeira de roda. E a neta diz: seu bolo de aniversário, vô, eu que escolhi. O avô diz: uau, é meu favorito, obrigado. A avó diz, o avô diz para a avó, para a esposa dele: você não deve gastar dinheiro assim. A avó diz para ele: na verdade foi um homem de bom coração que comprou. A neta diz: ele me deu esse papel, porque o abençoador tinha dado um papelzinho para ela, porque foi a avó que deu o papelzinho para ele botar o telefone. Ele escreveu algo no papel e deu para a garotinha. Aí a neta diz pro avô: ele me deu esse papel. O avô abre o papel
E tem algo escrito, que é: um simples ato de carinho cria uma onda sem fim. Agora vem o resumo da história. O avô dela foi o homem que abençoou o abençoador, que abençoou o bolo da neta dele. Então, que isso sirva de lições pra gente, e realmente essa frase causou um efeito na vida daquele jovem. E um simples ato de carinho cria uma onda sem fim. Que nós possamos ser benignos, que nós possamos ter e praticar, porque quem tem, pratica a benignidade. Que nós possamos ter esse caráter benigno. Pode ser difícil? Pode, mas não é impossível. Jesus foi, por que a gente não consegue? E que isso sirva de reflexão para todos nós, no nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade